segunda-feira. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer hoje através do Espírito de Profecia, que é esse resumão, esses últimos flash de inspiração dessa semana, sobre tudo que nós vimos aí, sobre essas histórias do Mar Vermelho e do Rio Jordão, né? Como foi o processo de preparação do Rio Jordão. Só relembrando aquilo que foi visto em cada dia, para amanhã na Escola Sabatina a gente já está com a mente mais fresca, né? No domingo, nós vimos que o povo precisava se santificar. Vimos que o povo precisava abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais para poder atravessar o rio. E da noite, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se hoje. Então esse verso a gente pode pegar para a nossa vida. Se a gente se santificar, se a gente se consegue preparar, pode se preparar para as maravilhas que Deus vai fazer para você, por você, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida. Deus vai abrir o rio, vai fazer milagres, se você se consagrar, se você se dedicar a Ele todos os dias. Então, a primeira coisa que nós vimos durante a semana foi isso. Depois nós vimos a questão da própria abertura do rio, né? E isso foi na segunda-feira. Como foi o processo de campo? Na terça nós vimos que enquanto o povo estava passando pelo rio, a arca ficou no meio. É isso, a arca ficou no meio do rio. Um lado do rio ficou represado, o outro lado seguiu o seu curso e a arca ficou no meio da passagem. O que isso queria dizer? Queria dizer que se Deus não estivesse ali, se a presença de Deus não estivesse ali, nada daquilo estaria acontecendo. Era a presença de Deus, era o poder de Deus manifestado ali através de sua arca, estava conduzindo aquele milagre. E se Deus estivesse no meio, se Deus estivesse ali no centro daquela trajetória, o povo poderia chegar a outra margem em segurança. Então, depois que a arca saiu, os homens, Josué organizou alguns homens para pegar 12 pedras do meio do leito do rio, para colocar na margem, fazer um montão dessas 12 memorial com monumento em reconhecimento àquele milagre, para que no futuro, quando os filhos perguntassem sobre o que aconteceu ali, aquela história, porque tinha aquele memorial, aquele monumento das pedras do meio do Rio Jordão. A gente sabe que as pedras que tem no meio de um corpo de água, eles são as que se encontram lá de fora. Essas pedras já estão com certo lodo, essas pedras têm uma consistência diferente da erosão da água. Então aquelas pedras ali iriam se diferenciar das outras. Aquelas pedras ali iriam ter um destaque, ia ter um aspecto diferente. Então quando as pessoas perguntassem, era para os israelitas contarem a história do Rio Jordão. E depois disso, depois que o povo passou, depois que as pedras foram montadas, agora voltou o seu curso. E nós vimos durante a semana que existe uma correlação entre o Rio Jordão e o Mar Vermelho. O Mar Vermelho também representa a saída da escravidão para a liberdade, e o Rio Jordão da peregrinação para o estabelecimento definitivo da Terra Prometida. O Mar Vermelho se aplica à saída da escuridão do mundo para a felicidade, para a liberdade da vida cristã. E o Rio Jordão representa a saída desse mundo mal para a Canaã celestial. Então, essas duas travessias, o cristão também vivencia na sua vida. E essa revisão, e amanhã na Escola Sabatina eu espero que todos vocês tenham muitos comentários e possam deixar a Escola Sabatina um lugar mais dinâmico, mais... Não cheguem depois das 10 horas, cheguem de 8h45 na Escola Sabatina de manhã para comentar. Feito isso, agora vamos para o estudo adicional da sexta-feira. Olha o que ele mais te diz. Estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã.
E o quarto capítulo de Josué, que registram o preparo deles para cruzar o Jordão e a sua passagem na terra prometida. Se Kellen White está mandando a gente fazer isso. Precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação das lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Devemos sempre renovar a nossa memória. Na Bíblia, lá em Romanos 12, 1 e 2, também fala sobre renovação. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então devemos renovar nossa mente sempre, renovar nossa memória sempre. Não ficar com aquele pouco conhecimento que nós temos e não querer aprender mais. Devemos sempre procurar mais conhecimento, procurar aprender mais coisas e sempre relembrar o que Deus fez por nós no passado e no tempo da Bíblia. Esses erros deles, essas falhas deles, são coisas que nós não devemos cometer. Se a gente não tivesse, aí sim a gente erraria, porque a gente não teria exemplo nenhum para a gente se basear. Mas já que o povo de Israel errou, já que o povo de Israel sofreu as consequências para eles e não cair no mesmo erro, não murmurar, não duvidar do poder de Deus em momento nenhum, que coisa que a gente sempre faz, mesmo tendo esses exemplos aqui. Não, relembre o que Deus fez por você, relembre a trajetória do povo de Israel. E por que a gente deve fazer isso? Porque ele vai ter isso. Os ensinos de sua palavra serão para nós sempre interessantes e impressivos, como ele desejava que fosse para eles. Como já disse aqui uma vez, a leitura da Bíblia só vai ser uma coisa interessante e produtiva quando você se inclui nela, quando você aplica as ordens, as bênçãos, as promessas, as advertências que Deus dá para o personagem, você aplica para você. Então, quando você sua memória, quando você relembra as histórias e você entende que tudo aquilo ali serve para a sua vida também, aí sim, de Deus vão ser sempre interessantes e sempre impressivos para a sua vida. Quem lê a Bíblia só por ler, com o tempo vai achando chato, com o tempo vai perdendo a motivação, consegue passar um dia inteiro sem ler a Bíblia, sem sentir peso na consciência. Eu acredito que todo mundo aqui, por causa dessa comunhão da manhã, todo mundo aqui tem esse momento aqui no Zoom e tem um momento também de devoção pessoal. Eu acredito que todo mundo aqui não consegue ir para suas atividades diárias sem ler a Bíblia. Você sente que no dia que você faz isso, que você não busca Deus de manhã, o seu dia fica amaldiçoado. Tudo dá errado. Você tem estresse em dobro, você se atrapalha, acontecem vários problemas na sua família, você perde a paz, o sossego, o dia fica um dia terrível, um dia... Eu pensando que sente isso. Mas é mais perturbador ainda saber que existem cristãos, existem adventistas que conseguem passar o dia todo sem buscar a Deus e não sentem peso nenhum na consciência. Não sentem nenhuma culpa, não sentem nada por não ter buscado a Deus. Se sentem de noite. De manhã eu não vou buscar não, porque de manhã eu tenho muita coisa para fazer, de tarde também, vou buscar só quando for dormir. Tem gente que é assim. E afirma com pouca tem culpa nenhuma, nenhum peso na consciência. Gente, buscar a Deus tem que ser de manhã. Tem que ser na primeira hora do dia, durante o dia também. Mas você já vai ungido, você já vai blindado por Deus para o dia, certo? E principalmente quando você estuda desse jeito que a lição está dizendo. E sempre vai ser interessante, sempre vai ser impressivo. A palavra de Deus é uma mina, é um tesouro sem fim. Quanto mais você estuda, mais coisas você aprende. Então, se você desse jeito, o seu dia vai ser bem mais rico, bem mais abençoado.
Então olha só, o Israel moderno está amigo de se esquecer de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Isso aqui é sério. O Israel de hoje, o povo de Deus de hoje, se esquecer de Deus do que aquele povo daquela época. Sabe por quê? Porque aquele povo daquela época, eles viveram os milagres sobrenaturais. O show de pirotecnia que Deus fazia para eles diariamente. E mesmo assim eles se esqueceram. Imagine a gente hoje que pela fé, a gente não vê esses tempos. A gente também presencia milagres. Tá aí Toinha, que é um milagre vivo. A gente também presencia milagres todos os dias. Mas não daquele jeito tão sobrenatural como o povo via o tempo todo. Então hoje nós estamos em maior perigo de se esquecer de Deus do que aquele povo daquela época. Mesmo assim, ídolos são adorados mesmo entre os professos observadores do sábado. Quais são os ídolos que a gente adora? Tem ídolos que a gente tem na nossa vida, a gente acaba quebrando o segundo mandamento da lei de Deus e não percebe, ou finge não perceber, ignora. Porque eu guardo o quarto, então não interessa se eu tenho um ídolozinho aqui. Sabia que isso é uma coisa muito séria. Eu sou um guardador do sábado, eu vou para a igreja de manhã, eu vou para os estudos à tarde, mas eu tenho um ídolozinho aqui. Não vai dar tanta importância para eu quebrar esse mandamento, porque eu já guardo o quarto, que é o selo de Deus. Então, muitos ídolos são adorados. O que é que você idolatra? Você idolatra uma pessoa? Você idolatra um relacionamento? Você idolatra um filho? Você idolatra... O que é que você idolatra? O que é que você idolatra? Como adventista sétimo dia. Qual é o seu ídolo? Jogue isso fora. Quebre isso fora. Faça que nem Moisés. Pegue o bezerro de ouro e triture até virar pó. Então, Deus advertiu seu antigo povo a guardar. Pois caso se desviasse do Deus vivo, a sua maldição recairia sobre ele. Ao passo que se o amasse de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua... ele abençoaria abundantemente o seu cesto e a sua amassadeira e removeria do meio dele toda a enfermidade. Olha como a lição ela se encaixa. Faz uns 2 capítulos que a gente leu bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Isso. O capítulo inteiro é dedicado a isso. Aí tem a parte do começo, que é as bênçãos, que são bênçãos permanentes, bênçãos em todas as áreas da vida do povo de Israel. Mas em todas as áreas da vida, sem maldição na família, sem maldição no trabalho, maldição na reprodução, quando os filhos fossem nascer, até levar. Então Deus, no final do capítulo, diz assim: olha, estou colocando 2 opções diante de vocês. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe o bem para que você possa viver. Tem 2 caminhos a seguir. Ou você escolhe ser desobediente e sofrer as consequências disso, ou você escolhe ser obediente, andar no caminho da vida. De todas as maneiras que eu quero abençoar você. Deus quer abençoar o seu trabalho e o seu lar. Então, tudo que você planejou, Deus quer realizar. Como diz a música, você. Mas você precisa andar no caminho dele para que ele possa fazer o que ele planeja fazer na sua vida. Então, abandone os ídolos que faz você se afastar dele. Peça para que você ande sempre em retidão. Ande sempre no caminho dele. Mantenha as lições da palavra de Deus vivas na sua mente. Essa lição dessa semana com um verso que fala justamente sobre memória. E está no livro mais esquecido da Bíblia. Ninguém nunca dá atenção a ele. Que é Lamentações. Em Lamentações tem um verso que fala sobre memória e diz o seguinte: quero trazer à memória tudo que pode me dar esperança. Lamentações 3.
Jeremias fala no livro Lamentações, 29. e aqui existe uma mensagem, um verso muito importante para nós. E diz o seguinte, olha aí, verso 21, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que Tudo pode me dar esperança. podem... Jeremias disse isso, e nós devemos colocar esse verso na nossa vida. Traga à sua memória o que pode lhe dar esperança para o futuro e gratidão. Amém? Amém. Senhor Deus. Agora, Senhor, vamos para o estudo do livro. Pedimos a tua bênção, Senhor, para compreendermos a tua palavra através desse livro e nos ajuda, Senhor, aquilo que pode nos dar segurança para o futuro e gratidão com as bênçãos que o Senhor nos dá no presente. Amém. Fica com cada um de nós, dá-nos um feliz sábado. Amém. Era para orar.